Família, graça e paz, Deus abençoe. Mais uma live Não Desista, devocional para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que for entrando aí, pode estar convidando pessoas a estar junto conosco para ser abençoado. E você que acompanha a gente no gravado, que quero saber de onde que você está falando, de onde você está assistindo, nos conte, nos fale, coloque nos comentários, para que o Senhor possa estar te abençoando e nos abençoando com sua presença aqui conosco. Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais uma live, mais um devocional da família Não Desista, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar cantando para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da live hoje é... A crítica afasta. A crítica afasta, meu irmão, minha irmã. Afasta. É verdade. Daqui a pouco a gente vai estar lendo Provérbios 15 para podermos entrar no nosso tema. A crítica afasta. Enquanto isso, vamos cantar, né? Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Amém. De você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar lendo a Provérbios 15, né? 15. A resposta acalma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações do homem. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O amor irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão.
O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o espinho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O homem derruba a casa do orgulhoso, mas o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavra dita sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias vigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusar a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Amém. Fixa lá o último comentário, por favor, que fala sobre o Provérbios 15, né, e o tema crítica. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre a crítica. E a gente vai levar em consideração o relacionamento. Aqui eu vou abordar mais o relacionamento marido e mulher, né? Sobre você ser crítico, às vezes, com o cônjuge, né? Ter essas críticas. Então, a gente está levando em consideração o versículo 1 e 2 de Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, eu tenho um trecho de um devocional aqui para ler com vocês, que fala assim: levar a sério as palavras de Provérbios 15, 1 e 2 poderia fazer uma enorme diferença em seu relacionamento. O amor é uma escolha e não pode ser forçado, mas pode ser destruído por palavras mal escolhidas. Críticas e exigências tendem a criar separação, por isso que a gente colocou o tema da live: a crítica afasta, né? Com uma boa dose de críticas, consegue-se obter a submissão do cônjuge. Ele pode fazer o que você quer, mas isso provavelmente não será uma expressão de amor. Você pode conduzir uma resposta de amor fazendo pedidos. Gostaria que você lavasse o carro, trocasse a fralda do bebê, lavasse a louça, mas você não pode criar a vontade de amar. Cada um de nós deve se decidir diariamente amar ou não o nosso cônjuge. As pessoas tendem a criticar com mais intensidade a área em que elas mesmas têm necessidade emocional mais profunda. Então, vou repetir essa frase, ó. As pessoas tendem a criticar com mais intensidade a área em que elas mesmas têm necessidade emocional mais profunda. Ou seja, algo que de repente você está criticando no outro, na verdade é uma deficiência que você tem em você também. Então a gente tem que parar para observar essas coisas, né? A crítica é uma maneira inútil de implorarem por amor. É outra coisa que às vezes as pessoas romantizam, né, a crítica. Ficam falando assim: não, porque eu sou uma pessoa crítica, eu tenho ideias, então eu tenho que expressar as minhas ideias e tudo. Tudo bem. Só que olha o que essa frase está falando. E eu acredito muito nisso. A crítica é uma maneira inútil de implorar por amor. Então, de uma certa forma, quem muito critica, quem está sempre com a crítica ali, ao pé da palavra, ali ao pé da língua, ao pé da boca, ela
ela tá ao pé da boca, ao pé da língua, né? É. Quando ela tá com a crítica ali ao pé da língua, quer dizer que ela está, de uma certa forma, implorando atenção, implorando amor, né? Então a gente precisa olhar para a crítica, principalmente se a gente faz uma crítica que vai humilhar o outro, né? A gente precisa olhar de uma outra forma, de que não é uma situação tão legal assim como a gente às vezes romantiza, acha que criticar não é coisa de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que tem ideias, mas muitas vezes a crítica só está mostrando a dificuldade que a pessoa já tem. Então o fato dela criticar outra pessoa quer dizer que ela tem uma necessidade emocional naquela área. Então a gente tem que ter muito cuidado muitas vezes com a crítica, né, em relação a isso. Entender isso pode nos ajudar a lidar com suas críticas de maneira mais produtiva. Depois de sermos criticados pelo cônjuge, podemos responder dessa maneira: parece que isso é extremamente importante para você. Poderia me dizer por que isso é tão crucial? Dar início a uma conversa como essa pode terminar transformando uma crítica num pedido, em vez de mantê-la como uma exigência. Reserve um tempo para orar individualmente ou como casal. E aí a gente faz esse devocional entre casal, né? Porque a Bíblia é devocional do casal. E aí um dos pontos é: conversem com Deus sobre a maneira de vocês usarem a crítica em seu relacionamento. Né? Quem nunca criticou, atira a primeira pedra, né? A gente sempre tem o hábito, muitas vezes, de colocar o dedo assim na cara do outro. Não, você faz assim, você faz assado, você está errado e tal. E não consegue, muitas vezes, não tem a maturidade de se autoanalisar, né? Às vezes a gente tem aquele ímpeto de falar do outro, né? Mas muitas vezes nós estamos precisando nos avaliar, ver o nosso comportamento, para ver se realmente não é a gente que tem que mudar, né? Tem até aquela história daquela mulher, né, que ficou orando 20 anos, né, pelo marido. O marido mudar, Deus muda meu marido, muda meu marido, muda meu marido. E depois desse tempo ela descobriu que na verdade Deus queria mudar ela, né? Não queria que o marido mudasse, queria que ela mudasse, né? E muitas vezes também a nossa visão em relação a certas situações é que está errada. É a nossa visão que está deturpada, é a gente que está exigente demais, a gente que está crítico demais. Então assim, a gente tem que se autoanalisar também, né? E outra coisa que fala para fazer no devocional: peçam ajuda para entenderem como usar a linguagem do amor a qual seu cônjuge reage melhor. Então assim, nós sabemos que o relacionamento, principalmente relacionamento marido e mulher, é um relacionamento desafiador, né? A gente passa por muitos desafios, sim. As pessoas falam assim: ah não, eu vou casar, se não der certo eu separo, né? Às vezes já entra num relacionamento com essa mentalidade, né? Eu vou separar, não, deu certo, é cada um por seu lado e tudo. Nós temos que parar para pensar naquela situação, a gente escolher sempre o nosso difícil, né? Sabe aquela mensagem que com certeza você já leu na rede social, você já leu no Google, no YouTube, em qualquer lugar? Escolha seu difícil, que tudo na vida tem um difícil. Estar casado é difícil, mas estar separado também é difícil, né? Então é o difícil que às vezes nós temos que escolher. Então estar num relacionamento não é fácil, é desafiador também é difícil. Mas, como fala na palavra de Deus, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Ele é uma decisão que principalmente a gente faz todos os dias, né? E antes de a gente começar a ler o texto, né, de Provérbios 15, a gente estava cantando aquele cântico: eu preciso de você, você precisa de mim. Quantas vezes a gente canta, isso levando para outro âmbito de relacionamento, não relacionamento homem e mulher, mas quantas vezes a gente canta esse cântico nas igrejas em relação a relacionamento com os irmãos ali. E quantas vezes a gente mente, né, sobre isso. A gente está lá mentindo, mas está mentindo para si mesmo,
né? Porque para Deus não está mentindo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, às vezes, canta, às vezes, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Será que a gente está se comportando assim, né? Dessa forma? Será que a gente não está sendo muito exigente com o irmão, muito crítico com o irmão, a ponto de afastar ele também, né, do nosso convívio, do nosso círculo social? Quem sabe a gente não está sendo crítico demais também com as pessoas? Aí tem aquela situação também, você pode estar pensando assim, ah, mas eu também sou assim comigo, eu também sou crítico demais comigo. Mas aí é hora também da gente se analisar, né? Até que ponto a gente tem que ser tão exigente, ter um perfeccionismo tão exagerado que às vezes até nos trava, nos impede de fazer certas coisas. Porque nós somos muito rígidos, muito, sabe, muito crítico com... Não estou falando que a gente não deve ter... Eu não estou fazendo apologia aqui a ninguém viver de qualquer maneira, não. Não é isso que eu estou fazendo apologia. Eu estou falando de você ser tão exigente consigo mesmo, e por isso às vezes você é exigente com as pessoas, de que você se trava. Você às vezes não consegue fazer as coisas. Tamanha exigência é uma coisa que você mesmo às vezes não consegue atingir o nível da crítica que você tem consigo mesmo. Você não consegue, é inalcançável. Mas você tá ali, não, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que fazer desse jeito, porque fulano é desse jeito, então também tem que ser. Muitas vezes é uma crítica comparativa também. Então assim, a gente tem que analisar essas coisas todas. Porque muitas vezes a forma como nós nos vemos e como nós agimos conosco, a gente vai agir com outras pessoas. Muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente vai analisar, né, a pessoa que faz uma terapia, a pessoa que está, né, cuidando do emocional, ela começa a se analisar e ela começa a perceber que ela também, ela não só é crítica com as pessoas, mas ela também é crítica consigo mesma. Ela também é uma pessoa muito inflexível, muito exigente, e é um nível que nem ela consegue atingir. Então que a gente possa usar esse texto que a gente leu, principalmente de Provérbios, quem chegou depois aí não pegou, Provérbios 15. E a gente está focando no versículo 1 e 2. Toda vez que a gente for lidar com as outras pessoas, que a gente possa lembrar que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, assim, todo momento o livro de Provérbios compara o tolo e o sábio. Está sempre, em quase todos os capítulos, ele fala de vários assuntos, mas está sempre comparando a sabedoria com a tolice, a sabedoria com a insensatez, né? Então, que a gente possa pedir a Deus, né? Porque na palavra também fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então que a gente possa pedir cada vez mais sabedoria a Deus, principalmente para as nossas, para a nossa forma de lidar com o ser humano, de um modo geral, conosco, que a gente possa também ter mais compaixão com a gente mesmo. Muitas vezes eu também me cobro excessivamente, eu estou falando isso para mim também. Eu me cobro excessivamente, muitas vezes, de pensar assim, não, eu não posso. Eu tinha um problema, comecei a seguir uma pessoa na rede social que ela falava muito sobre o ser mulher, né? E assim, sobre o feminino, né? Essa parte do feminino. Não assim, voltado para feminismo, não, tá? Pelo contrário, ela fala que a mulher ela tem que ser feminina mesmo. Então, assim, o que eu descobri seguindo essa pessoa? Eu nem tinha, sabe, quando você não tem nem consciência, eu não tinha nem consciência de que eu era assim. Mas eu descobri que eu era muito rígida em relação ao meu descanso. Que eu era aquela pessoa que parecia que tinha que estar sempre produzindo, e se descansasse era perder tempo. Então, muitas vezes meu corpo estava pedindo, estava dando sinais de que eu precisava dormir, que eu precisava descansar, eu precisava parar o que eu estava fazendo,
que eu precisava muitas vezes naquela hora nem responder um WhatsApp, nem responder um direct. Eu precisava parar. Mas eu ficava assim, não, se eu parar, sabe? A minha mente ficava assim, se eu parar, eu estou improdutiva. Eu não estou produzindo e tal. E isso eu descobri seguindo essa pessoa. Eu tomei a consciência de que eu tinha dificuldade de desligar, de relaxar. Não que eu não durma, tá? Eu durmo. Graças a Deus, meu sono é maravilhoso, tá? Na hora de dormir, é dormir mesmo. Não fica acordada, não. Mas, assim, durante o dia, muitas vezes, tem aquele momento, principalmente a gente que é mulher, tem um momento de TPM, um momento que, né, que muda os hormônios, dá aquela baixa na energia da gente. E eu não me permiti. Falei, não, eu tenho minha agenda para cumprir, eu tenho minhas coisas para fazer, eu não vou parar, não vou parar. E eu ficava naquilo, naquela coisa inflexível. Só que eu tô passando por cima dos meus limites. Para quê? Né? Que ponto? Para me comparar com quem que eu preciso ser assim? Então, assim, que a gente possa também ter esse feeling, né? Procurar se observar também. Como é que eu sou? Não, eu sou assim, eu sou muito inflexível comigo, então vou procurar ter mais empatia por mim, mais amor por mim, né? Não é questão de egoísmo, né? É questão de aprender a respeitar os próprios limites, né? E a partir disso, a nossa relação também, às vezes, com o outro, vai ser de mais tolerância. Porque se a gente está se tolerando mais, se a gente está tendo mais empatia por si próprio, muitas vezes a gente também vai ter mais empatia pelo outro. Que Deus possa colocar essa mensagem nos nossos corações e a gente possa realmente praticar e não só ler, né? Porque só ler não tem mudança nenhuma, né? Que a gente possa, assim, ter a Bíblia mesmo como nosso manual, né? E a gente usar, né, praticamente, de forma prática, tudo que a gente está aprendendo aqui, que a gente possa usar de forma prática e não ser só palavras, né? Porque palavras voam com vento, né? Que a gente possa viver realmente a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pai, entramos em oração agora pedindo e clamando, Senhor Deus, pela vida dos casais, pois hoje o tema foi voltado aos casais, Pai eterno, sobre crítica. Senhor Deus, que toda crítica estiver em um relacionamento que seja construtivo e não destrutivo, Pai. Que seja para a melhoria do relacionamento entre o casal, que é uma parte que às vezes está faltando, Senhor Jesus Cristo, está debilitado a ser falado mais, Senhor Deus, que é o relacionamento entre esposo e esposa. Estamos aqui, Senhor Deus, pedindo a sua orientação e lendo através da sua palavra, para criarmos conhecimento e ganharmos conhecimento, Senhor Jesus Cristo, e passar através da nossa vida a vida de pessoas que acompanham a live. Não desista, mas que seja toda a honra e toda a glória para o teu nome, Pai. Obrigado por esse momento de devocional, Pai. Eu quero clamar, Pai, por todos os casais que nós conhecemos que não conhecemos também, Senhor Deus. Que o Senhor estenda suas mãos poderosas, se assim estiver debaixo da sua vontade, conceda todos os desejos dos corações de cada um, Pai. Para que o casal tenha um relacionamento melhor, primeiro com o Senhor e depois um com o outro, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor. Amém. 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 Deus te abençoe. Fique na paz. O Senhor é contigo, somente não desista. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, até a próxima live.